Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, eu sou médico e residente da Medicina do Esporte aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e aí hoje aqui no ambulatório de endocrinologia do esporte a gente vai conversar sobre um artigo que ele foi publicado aí no começo do ano, ele foi publicado em janeiro de 2025, que foi um subestudo do Surmount, que foi um grande ensaio clínico, fase 3, relacionado com um acompanhamento do uso, né, de múltiplos pacientes com tirzepatida. Esse artigo especificamente, ele acompanhou e trouxe alguns dados para a gente, especialmente nos pacientes que eram obesos ou tinham sobrepeso, que tinham indicação de tratamento medicamentoso, mas que não tinham diabetes tipo 2, só para deixar isso destacado. Então, começando aqui. Qualquer coisa me interrompa, a gente vai conversando. Então, só para falar, né, o que é a tirzepatida, quem é a tirzepatida? É um agonista duplo dos receptores de GIP e de GLP-1, então, ao mesmo tempo que tem essa ação como o polipeptídeo inibidor gástrico, também tem como peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, que seria o GLP-1, né, que a gente fala, é uma medicação que é capaz de estimular a secreção de insulina de maneira glicose dependente, mas que inibe a liberação de glucagon e reduzindo assim a glicemia, especialmente no período pós-prandial. É uma medicação que também tem uma atuação no sistema nervoso central. Existem vários estudos aí que estão emergindo, que eles chamam até de efeito antiedônico, se eu não me engano, esse é o conceito, na cessação de tabagismo, tratamento de algumas adicções, até alcoolismo, tem alguns estudos de ensaio clínicos já sendo feitos, e realmente parece ter um impacto, mas as nossas evidências dessa parte ainda não são muito robustas, né? E existe um efeito superior na perda de peso quando comparado com os agonistas isolados de GLP-1 aí. Isso são dados do próprio estudo Surmount, que estão publicados no artigo, mas a gente sabe que tem mais do que um trabalho comparando e parece que a perda de peso total e também de massa gorda da tirzepatida é mais importante, se eu não me engano, mais ou menos uns 40% a mais, dependendo do perfil de paciente. Então, só lembrando que a obesidade é uma doença crônica caracterizada por excesso de gordura, que eleva importantemente a mortalidade dos pacientes, e que existem indicações específicas de tratamento medicamentoso, que foi justamente o que o estudo aqui explorou, então, e aí ele avaliou as mudanças da composição corporal com o tratamento da tirzepatida nesses participantes. Lembrando, eles não eram diabéticos, eles eram obesos ou tinham algum sobrepeso. Foram ao todos aí que eles selecionaram como subestudo, né, do Surmount. O Surmount tinha muito mais pacientes, mas nesse aqui tinham uns 160 pacientes que eles realizaram o DEXA, né, que é a densitometria por absorção dupla de emissão de raio-x, que a gente vai considerar aqui, que o estudo também considerou como se fosse o padrão ouro para avaliar a composição corporal. Tem alguns outros dados que o estudo trouxe para a gente, que eu vou até comentar aqui, que teoricamente o DEXA não é o padrão ouro, não é o melhor método de avaliação, mas em relação à composição corporal de tecido seria assim. E o que o estudo fez, então, avaliou no início e depois na semana 72. Beleza, seguindo então. Que nem eu comentei, foi um subestudo do Surmount, o que foi o Surmount? Então, um ensaio clínico de fase 3, multicêntrico, duplo cego e controlado por placebo, e o objetivo aqui era avaliar a composição em 28 centros de estudos que foram feitos na Argentina, Brasil, Porto Rico, Estados Unidos, multicêntrico, né? E todos os pacientes tiveram um acompanhamento com um protocolo que tinha uma meta de um déficit calórico de 500 quilocalorias por dia, mais 150 minutos de exercício por semana, que a gente sabe que é, vamos falar assim, o standard sobre protocolos de perda de peso. Aqui existe uma crítica importante do estudo, porque não teve nenhum protocolo específico em relação ao treinamento, qual tipo de exercício físico, e menos ainda sobre como que foi composta essa dieta, no ponto de vista de macronutrientes, do ponto de vista de intake proteico, distribuição de refeições e tudo mais. Essa parte o estudo não explora de nenhuma forma, e a gente sabe que é determinante da parte da composição corporal. Então, assim, a gente está ainda na metodologia, mas só já pontuando uma fragilidade, uma crítica, uma limitação que a gente vai ter aqui quando a gente está avaliando ele. Então, o estudo separou aí, então,
randomizado em 4 grupos, que seriam, né, um que seria o placebo, um com a dose ali que seria de 5 miligramas, um outro grupo com a dose de 10 e um grupo com a dose de 15, que esses pacientes, de novo, já estavam sendo acompanhados dentro do estudo SURMOUNT, e, de novo, sem diabetes, mas com IMC acima de 30 ou acima de 27, mas com alguma complicação, que era justamente para nos indicar o tratamento medicamentoso. Beleza, sobre os resultados, então, vamos por partes. Desses 160 participantes, né, como é que ficaram esses DEXAs dele depois de 72 semanas? A gente viu que a tirzepatida reduziu significativamente a massa gorda, a massa magra, o peso corporal, a cintura, a circunferência de cintura e a gordura visceral em comparação com o placebo. A gordura visceral, o método padrão ouro para a gente avaliar, teoricamente, é uma tomografia ou uma ressonância. Não é o DEXA, mas mesmo assim foi um dos resultados do estudo. Teve uma perda geral de todos esses componentes com o uso da medicação. E a proporção foi, assim, aproximadamente de 75% de massa gorda, 25% de massa magra, tanto para o grupo que usou a tirzepatida, quanto para o grupo de placebo, que nem a gente... Isso é 10, acho que todo mundo vê comigo, né? Acho que sim. Então, a gente vê que teve relevância estatística, a gente vê que a perda de peso do baseline, lembrando que os dois grupos aqui com o mesmo protocolo, então, do déficit calórico e do exercício físico de 150 minutos. Chegou aí a uns 8%, o grupo total aí, que seria do placebo, e chegou a 30% os pacientes que estavam em uso de perda de tirzepatida. Isso aqui é em relação à porcentagem de massa gorda, não de peso do corporal geral. E em relação à perda de massa magra, foi mais ou menos aqui 2% no grupo do placebo e 10% do grupo que usou a tirzepatida. Mas lembrando que a gente tem que, olhando assim, parece que teve uma perda muito maior de massa magra no grupo de tirzepatida. E teve mesmo, mas é porque o grupo perdeu composição, perdeu massa gorda e peso no geral também. Então, isso aqui tem que ser avaliado com proporcionalidade. E a proporcionalidade foi a mesma do placebo e do grupo da tirzepatida. Seguindo, então, para alguns outros gráficos que a gente teve aqui no estudo, né? Então, a perda de peso geral aqui, né? Os grupos que usaram a tirzepatida ficaram numa média de perda de peso de 20% desde o início do estudo. A gente sabe que isso varia, pelos próprios dados do SURMOUNT, que isso varia de acordo com a dose que o paciente usou de tirzepatida também. A gente sabe que os pacientes que usaram de maneira prolongada doses maiores, por exemplo, a de 15, costumaram ter uma perda um pouco maior do que os pacientes que usavam de 5 e de 10. Acho que especialmente o de 15 teve uma perda maior, né? Mas também teve uma perda de composição corporal do grupo placebo. A circunferência de cintura, a gente sabe que teve uma perda enorme aí, foi de uma média de 18 centímetros no grupo que usou a tirzepatida. Sobre gordura visceral, teve uma perda de porcentagem que seria de 40% no grupo com a tirzepatida. E lembrando aqui esse gráfico, que eu acho que ele é super importante, ele resume bem essas outras tabelas, que é a proporção da perda de peso comparativa, né, do placebo e do grupo da tirzepatida, e foi bem semelhante. Só para pontuar, a gente pode ver nos gráficos que os N's, eles foram muito diferentes, mas é porque o estudo randomizou 1 para 1 para 1 para 1. São 3 grupos de tirzepatida, porque são 3 doses diferentes que eles foram explorados, né, de 5, 10 e de 15. A gente vê que aqui, por exemplo, essas tabelas são para a gente analisar em relação às faixas etárias, né, que foi outra limitação do estudo, que não atingiu significância estatística em alguns grupos, especialmente esse aqui, por exemplo, de 50 a 65 anos, por conta de que o N acabou sendo muito pequeno. Esse ainda é o melhor estudo e o maior que está hoje em Open Access, né, em relação à composição corporal com a tirzepatida, só para mencionar. Mas, então, analisando sobre as faixas etárias, a gente viu que permanece uma proporção da perda de massa gorda aqui entre os grupos, mas lembrando que na população idosa tem algumas pontuações que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente,
mas que aqui no grupo, aqui no estudo especialmente, teve uma representatividade menor, especialmente de 50 a 65 anos, né? Em relação à perda de massa magra, foi muito semelhante aqui nos grupos em relação a acima de 65 anos e ao baixo de 50. Só uma atenção aqui, de novo, a relevância estatística de que alguns vão ter, a gente pode olhar que o P não é menor do que 0,05 em alguns, e aqui também, então, de novo, perda de peso geral pelas diferentes faixas etárias, mantendo uma proporção. No grupo de menores de 50 anos, que estavam com o protocolo placebo, né, que seria o exercício e o déficit calórico, o estudo pontuou com relevância estatística um ganho de massa de gordura visceral, né, que a gente sabe que é importante, e uma queda brutal aí com o uso da tirzepatida, que chegou a 40% do que era antes da administração, antes do início do protocolo, né? E esse aqui teve relevância estatística, essa informação, mas realmente acabou sendo um dado que foi secundário do estudo. E aqui a gente consegue também ver, mais uma vez, a composição corporal nos diferentes grupos, e uma informação que é relevante, que foi a perda maior de massa magra no grupo acima de 65 anos com o placebo do que com a tirzepatida, mas, como eu tinha mostrado no gráfico do slide anterior, esse aqui foi um grupo com uma amostragem muito menor, já não era um grupo com amostragem grande, os acima de 65 anos, mas especialmente menor, e que não teve relevância estatística. Aí, para a gente discutir um pouco algumas coisas, então. Então, vamos lá. A tirzepatida promoveu uma redução significativa de massa gorda, da circunferência, da gordura visceral, e manteve uma proporção muito semelhante com o protocolo de déficit calórico e exercício físico. Seus efeitos foram positivos. O estudo, ele comenta que existe um impacto positivo na parte funcional, porém, os testes funcionais e o acompanhamento funcional desses pacientes que usaram tirzepatida, que estão nesse daqui, isso não é abordado nesse estudo que a gente está conversando aqui. Isso são dados extraídos secundários lá do Surmount, porque no Surmount houve sim uma avaliação funcional de alguns grupos. E isso daí foi extrapolado para a discussão do artigo desse aqui, né? Mas que então sugere um impacto positivo no tratamento de obesidade em todos os grupos. Mas o estudo também ele reconhece algumas limitações, especialmente a estimativa de gordura visceral, que a gente viu que teve um grupo que o placebo teve até um aumento, e tamanhos reduzidos das amostras de alguns subgrupos. Aí aqui, para mencionar que os idosos acima de 65 anos tiveram uma perda, né, maior de massa magra, proporcionalmente no grupo placebo, que foi aquele outro gráficozinho bem bacana que estava lá no slide, e que múltiplas escalas de avaliação física foram aplicadas, de novo, mas que elas não estão destacadas nesse estudo, elas não comentam quais foram as escalas e quais foram os resultados. A proporção de peso de componentes, então, foi aí de um quarto de massa magra e 3/4 de massa gorda, que em revisões sobre cirurgia bariátrica e o uso de semaglutida, essas revisões são algumas pontuadas e destacadas dentro do estudo, então aqui talvez tenha um viés aí, mas que mostraram uma perda proporcional semelhante e com os ajustes nutricionais isolados. Aí aqui a gente tem a questão de que pacientes que estão, né, o OMS, que seria o manejo medicamentoso de obesidade, tem essa indicação do aumento do intake proteico, né? A gente sabe que isso ajuda a preservar a massa magra, isso é uma informação que nos estudos de nutrição clínica é muito bem estabelecido, mas que não foi explorada no protocolo dos pacientes desse subestudo. E a gordura visceral foi estimada, não calculada, e que é um fator muito importante em relação é um biomarcador muito importante de saúde metabólica, e que o ideal seria fazer uma tomografia nos pacientes também do grupo placebo. Algumas conclusões, então. Teve uma melhora da composição, muito parecida com o protocolo
mais clássico, e com outras abordagens de tratamento de obesidade, tem um impacto clínico relevante, com benefícios metabólicos associados, tem uma maior redução do peso corporal comparado com o placebo, né? Isso definitivamente. E, de novo, tem esse efeito positivo nos testes funcionais que foram mostrados no outro estudo, né? Aqui algumas limitações para a gente criticar junto aqui, algumas coisas que tem tamanhos de amostra pequenos, é uma análise depois do ROC, né, post-ROC, que significa que são os resultados obtidos depois da coleta, que isso pode dar uma margem para viés e para seleção de pacientes, porque, de novo, é que o estudo avaliou 160, mas o SURMOUNT teve muito mais do que 160 pacientes, então tem esse risco de viés. A inconsistência de alguns dados específicos, tipo do aumento de gordura visceral, e também a questão do placebo ter perdido mais massa magra nos idosos, por exemplo, que são alguns dados atípicos, e alguns fatores não avaliados, não mencionados e não abordados nesse estudo, que, de novo, desse ano, e que é em Open Access, o mais forte dessa parte para a gente, é que ele não avaliou, né, como é que foi essa atividade física em relação à intensidade, se era resistido, se era aeróbico, como é que foi essa prescrição, né, e também a parte da ingesta alimentar, que acabou olhando a parte que talvez seja realmente mais determinante, que é o déficit calórico, porém, não explorou como isso foi feito, nem do ponto de vista de distribuição dietética, nem do ponto de vista de macronutrientes. Isso é uma informação extremamente relevante nos pacientes que estão usando esse tipo de medicação, porque a gente sabe que, às vezes é um desafio para o paciente que está usando essa medicação comer. Às vezes é um desafio ele consumir coisas que não tem uma palatabilidade tão grande, ele consumir proteína, às vezes fica mais difícil com retardo do esvaziamento gástrico, com diminuição do apetite, aumento de saciedade, fica muito difícil, às vezes, do paciente ele ter realmente a dieta ajustada e correta em relação a como é que vai ser o manejo dessa obesidade. E, de novo, isso aqui não fica com uma limitação. Uma outra coisa aqui que eu até retirei, exatamente como o estudo comenta, ele pontua que mesmo nos casos de obesidade sarcopênica, a gente sabe que a perda de peso geral está recomendada, acho que vocês conseguem ver meu cursor, está recomendada, mas que devem ter algumas intervenções focando em mitigar, em minimizar essa perda de massa magra, mas aqui eu acho que merece uma cautela, merece um destaque, cuidado para avaliar essas conclusões que o estudo traz, porque a gente sabe que sarcopenia, ainda mais nos pacientes idosos, que têm uma dificuldade imensa de, né, ganhar massa magra, de construir esse tecido, que está extremamente relacionado com o envelhecimento saudável, com um perfil metabólico bom, diminuição do risco cardiovascular e de controle de outras comorbidades juntas com obesidade. Então, aqui merece uma cautela, porque, apesar de que sarcopenia, obesidade sarcopênica é um conceito complexo de abordar, a gente tem também, especialmente no grupo dos idosos, pauerpenia, dinamopenia, outras coisas que, sim, estão relacionadas a um pior desfecho, a uma pior função, dependendo do perfil do paciente. Então, um pontuamento só de um cuidado extra, provavelmente, com os nossos pacientes que têm a maior dificuldade de ganhar e digerir a massa magra, a força e os fatores funcionais determinantes, que são os nossos pacientes idosos, né? Mais uma vez, até hoje, isso aqui é só um recorte de como é que está se você pesquisar no Open Evidence, não existem publicados em Open Access, como eu já tinha mencionado, né, estudos aí, ensaios clínicos controlados que avaliam essa parte da composição corporal da tirzepatida, entendendo, atribuindo junto outras estratégias para mitigar a perda de massa magra, que, lógico, com certeza é o que a gente mais está querendo discutir com esse estudo aqui, que a gente sabe que é uma medicação que vai perder peso, que vai ter um impacto super positivo, mas a gente tem que segurar o impacto negativo, né, que seria justamente a perda de massa magra. E até hoje não tem, então, estudos que exploraram, não tem estudos publicados, porque, né, já se viu e ouviu em
jantares e pré-publicações da Lilly, aí, a gente às vezes discute algumas outras informações que vêm de outras maneiras para a gente, mas não tem publicado sobre o grupo de pacientes que usaram, né, uma alta ingesta proteica, como que isso foi feito, né, até porque, pontuando mais uma vez, para o paciente que está usando esse tipo de medicação, um aporte proteico adequado, muitas vezes é um desafio, é uma barreira a ser vencida e que precisa de estratégias que os profissionais da nutrição que estão acompanhando o caso conheçam bem para explorar, às vezes, refeição líquida, outras formas de suplementação, para tentar garantir e mitigar esses impactos negativos que a medicação pode ter. Aí, pessoal, mais uma vez o estudo aí, aqui embaixo só mencionado, e aí eu tenho o estudo aqui aberto, para a gente poder discutir um pouco melhor algumas coisas, que eu acho que a ideia era só a gente passar ele e discutir junto o que temos aí, então, de conclusão, né? Muito obrigado pela oportunidade aí. Oi, Rodolfo, muito boa a sua apresentação, parabéns. Achei que foi bem, assim, ampla a abordagem, né? Achei que você falou bastante das limitações. Eu acho que essa limitação é uma limitação importante, a gente não ter nesse estudo a quantidade de proteína, a distribuição alimentar que esses pacientes foram submetidos. Mas é interessante, né? A gente vê que todo tipo de abordagem que vai gerar uma perda de peso é baseada num déficit calórico, de grosso modo, que vai produzir uma perda de peso tanto de gordura quanto de massa livre de gordura, né? Então a gente vai ter essa queda independente da gente, assim, na maioria das vezes a gente pode até pôr o paciente em atividade física, em déficit proteico, mas isso é esperado, isso pode acontecer, apesar da funcionalidade, como a gente tem no SURMOUNT-1, não ser tão prejudicada, apesar da perda de massa magra. Agora, uma coisa que é interessante é que os estudos, o Marcos deve saber isso muito bem também, né, depende do estudo que você vê, que avalia a perda de massa magra, estudos de, de cirurgia bariátrica, por exemplo, que a gente vê que perdem lá de 20 a 22, 25% da massa livre de gordura, esses estudos de LP1 de 15 a 25%, dependendo do tipo de dieta, a gente vê parecido também, mas alguns tipos de dieta, alguns estudos mostram até perdas de 40% de massa livre de gordura. Isso vai muito da questão é que quando eles fazem dietas extremamente restritivas, às vezes eles usam dietas muito malucas, né? Eles fazem jejum, fazem restrições alimentares com déficit nutricional importante de algum macronutriente. Então a gente vê essa variação, mas todas são muito parecidas entre si. E eu acho que esse fator limitante, então, de não ter a proteína é um fator limitante muito importante. A gente precisaria saber qual foi os macronutrientes, a proporção, tá? Mas foi muito bom, eu acho que é isso, Marcos. Tem alguma coisa aí para comentar? O que você acha de comparado a perda de massa magra do uso da medicação com a bariátrica? É bem legal porque, parabéns aí, Rodolfo, muito bom você trazer à luz essa discussão. É bem legal a gente ver, por exemplo, a gente estava agora no Congresso de Medicina Esportiva e a nossa mesa inteira foi sobre, o Clayton até batizou isso aí, né? O foco miocêntrico. E cada vez mais a gente tem que enxergar essa saúde muscular como um foco para o tratamento, né? Tem que ser um norte mesmo. E eu acho legal a gente falar sobre, o Rodolfo comentou de maneira muito, muito legal, muito interessante, sobre não somente sobre a sarcopenia, mas a dinapenia e a porrepenia, que são eventos que acontecem muito antes de ter a perda da massa muscular em si, né? Como se fosse um marcador precoce de falência muscular, se a gente for olhar assim, né? Então, o paciente ainda não perdeu massa muscular, não perdeu aquele montante de massa muscular, mas com exames de potência e de força, exames simples, como um hand grip, né? A gente já pode predizer, já pode dizer, olha, existe uma red flag aqui, uma bandeira vermelha levantou aqui, você está perdendo capacidade de gerar movimento, isso pode ser um indicativo aí da gente não praticar inércia clínica, né? Então, eu achei bem interessante, Rodolfo, quando você comentou
sobre a função preceder a estrutura, né? Com certeza, né, Marcos? Nos estudos, especialmente, de novo, acho que no destaque da população geriátrica, aí a gente vê que a powerpenia é algo que tem que ser crescido mais, que é mais sensível, né, da gente avaliar como é que tá esse segmento do paciente, e é um cuidado de, especialmente, eu acho que pensar quando não prescrever esse tipo de medicação, né, que hoje em dia, eu acho que, de maneira geral, as entidades clínicas que trabalham com isso têm visto como um grande arsenal, uma grande ferramenta terapêutica, mas tem que ser muito discutido também quando não prescrever, né? Que é para evitar o primo não ser, né? Uma coisa legal é, assim, da prática clínica, né? Às vezes a gente está diante daquele paciente que tem indicação de perder peso, mas ele é um paciente que, bom, tem uma obesidade sarcopênica, né? Tem um risco de perda de massa muscular e de piora, talvez, de funcionalidade, que nem sempre a gente vê, né? Mas pode acontecer. A gente tomar um pouco mais de cuidado em colocar as medicações que são extremamente potentes para a perda de peso já de cara no início do tratamento como primeira alternativa, né? Tentar as outras abordagens, claro, é um paciente que, se você for colocar tratamento medicamentoso, ele não pode estar sem fazer exercício físico, porque exercício físico ainda é o principal fator para poupar massa magra. E aí ele vai ter que estar em ajuste nutricional, claro, mas se a gente for colocar um tratamento, tentar colocar um tratamento em uma dose menor, às vezes, do que a gente, numa progressão menor, uma dose menor do que geralmente a gente colocaria num adulto, né? Tirzepatida é uma medicação extremamente potente, a gente vê na prática, às vezes esses pacientes fazem uma supressão tão grande do apetite que eles param de comer completamente, né? Então, talvez outras alternativas inicialmente sejam mais bem-vindas. Elizabeth levantou a mão. Na verdade, parabéns aí, gostei muito da sua apresentação, Rodolfo. É só para chamar a atenção, né? Que eu tenho a impressão que todo mundo agora, assim, tudo bem que a obesidade é uma pandemia, e parece que todo mundo tem que perder peso a qualquer custo e a qualquer preço. E aí a gente agora está colhendo, ei, vamos com calma, vamos selecionar a população X que se enquadra com esse tal medicamento, porque perder peso sempre foi assim, né? Ninguém só perde massa gorda, que senão seria o paraíso. É implicado, é implícito que se perde gordura, vai perder massa magra. E eu fico preocupada porque eu estudo a saúde do idoso, né? Assim, a gente às vezes é negligente. E o idoso sarcopênico, eu sei que a tirzepatida traz perder peso, reduz mortalidade cardiovascular, diminui, trouxe um monte de benefício. Eu não sou contra o medicamento, tá, gente? Mas, na verdade, assim, sarcopenia por si só também agrega, aumenta a taxa de mortalidade, dependendo do perfil do seu paciente. Sim, um paciente sarcopênico, se ele realmente for sarcopênico, é o que o Marcos falou, não é só massa, mas é desempenho, é função muscular. Se ele cair, fraturar, ele vai ter um desfecho ruim. Então, assim, eu só estou pedindo realmente o que ele falou, vamos com calma, o remédio é ótimo, perde peso, mas também tem. E, assim, realmente, quem usa a tirzepatida fica com uma inapetência incrível. Idoso por si só, ele já não mastiga direito, ele altera toda a gustação dele, está reduzida, ele tem uma preferência por carboidrato, ele não gosta muito de proteína, é tão difícil você pegar um idoso assim para comer proteína. Então, é uma população que eu acho que quem for prescrever tem que estar lembrando de tudo isso, né? A atividade física, que a gente quer fazer uma atividade física com mais força, com mais resistência, mas o idoso às vezes tem uma contraindicação relativa, porque já é cardiopata, já teve um AVC. Então, assim, realmente é uma população que, ao meu ver, ela tem excesso de peso, é lógico que ela vai se beneficiar, mas tem esse olhar mais amplo, e não só sobe na balança, perdeu 10, perdeu 20 quilos, parabéns. Vamos ver as custas de que você está tendo esse benefício. Era só esse alerta, mas no mais, eu acho que é isso que o artigo está chamando a atenção mesmo, né, Rodolfo? Assim, as pedras do caminho de quem quer perder peso, que, assim, por mais que a gente tenha uma medicação boa, é uma doença complexa, é uma doença crônica, e a gente tem que pesar risco-benefício a todo momento, reavaliar meu paciente a cada consulta, e não simplesmente só medir a cintura e só pôr ele na balança e falar, parabéns, seu João, reduziu 7 centímetros na sua cintura e reduziu, perdeu peso, e não percebe que meu paciente está com dificuldade para iniciar a marcha, para subir na maca, porque ele está sarcopênico. Quando estende a mão, está ali flácido. Era só isso. Não sei se é só o mesmo desabafo, porque eu estou vendo muito idoso onde eu trabalho, e assim, e eles estão sendo, mais uma vez, negligenciados. Mas, enfim.
é uma droga excelente, mas com ressalvas, né? Exatamente. E como o Clayton disse muito, né, ele já bateu muito na tecla no Congresso aqui sobre o quanto que o tratamento da obesidade vai ficar cada vez mais semelhante, né, parecido com o da hipertensão, né, vão ter vários caminhos a serem seguidos para a condução terapêutica, né? Não vai ter só uma droga, não vai ter só uma estratégia de dieta, não vai ter só um plano de treinamento físico, vai ter muita coisa, né, envolvida, então, e que bom que venham mais, né? Que venham mais estudos sobre as medicações, os medicamentos, né? É interessante. E, Marcos, sobre os pacientes com cirurgia bariátrica, você acha que, comparando assim, o que você vê aí na sua prática? Na bariátrica é um pouco mais complicado, porque a perda é muito agressiva, né? Muito rápida, né? E aí é apagar incêndio, né? Porque ele perde muito rápido, ele quer perder rápido, o cirurgião quer que ele perca muito rápido. É um desespero até por mídia social que a gente vive hoje em dia, né? Ainda encontra muito cirurgião que ele se promove em cima de dizer que com ele os pacientes perdem peso muito rápido, né? Então é um status, né? Comigo o paciente atinge meta cirúrgica com 6 meses, comigo atinge em 4, com outro atinge em 8. Então, na parte clínica, a gente tem que ficar apagando incêndio, né, com essa perda de peso muito rápida, porque depois essa fatura vai chegar, né? Essa perda de peso às custas de massa muscular não vai conseguir manter essa composição corporal por muito tempo, né? O ponto que a gente está vendo agora, pegando assim um parênteses bem aleatório aqui, é com relação aos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, perderam peso, reganharam o peso perdido, esse reganho virou recidiva, eles fizeram uso de medicamentos e agora estão entrando na parte do anabolizante. Então, assim, é uma salada inacreditável em relação ao foco da estética, né, da estética muscular. Então, a gente já está começando a ver mesmo essa mistura tem muito. do uso dos esteroides junto com os análogos de GLP-1, no intuito de você ter o melhor dos dois mundos, né? Você ganhar massa muscular e você perder gordura. Isso foi até evidenciado, Marcos, eu não sei se você chegou a ver, num podcast americano, que estavam presentes alguns atletas do Mister Olímpia, que é um grande campeonato de fisiculturismo, né, que tem muita mídia, que são um pessoal que faz um uso extremamente abusivo de esteroide anabolizante, desenfreado mesmo, e que alguns desses atletas falaram no podcast que usaram retratutida na fase de preparação. A gente sabe que é uma medicação que ainda nem está disponível, é uma medicação que é pouco conhecida, pouco estudada, quase não tem coisa, e eles falando que já estavam usando, assim, e junto com o esteroide e tudo mais, eu não faço ideia como que essa salada fica num organismo, né? Surreal. Isso aí. Então tá. Alguém mais tem alguma dúvida, um comentário? Eu não sei como é que está o cronograma. Você tem acesso ao cronograma? Sim, Porque eu queria emendar essa temática que eu acho bem legal, sobre a gente falar sobre saúde muscular, para apresentar a minha aula que eu dei no congresso, que aí, na nossa reunião, eu consigo falar de maneira mais calma, né? Falar em 15 minutos é muita pressão psicológica ali, então é legal sim. aqui para a gente poder... Então, depois eu queria encaixar e ver se a gente consegue ainda esse ano. A gente tem, na próxima semana, ia ser o Bruno, mas eu acabei falando com a Bianca para apresentar a aula que ela deu no congresso também, né? Tá. Sobre testosterona lá, mas assim, a gente tem a aula dos residentes também, que é a última desse módulo desse ano, né? Só tem mais 2 aulas esse ano ainda. Então, qualquer coisa a gente substitui uma aí, a gente dá uma folga para os residentes. Os residentes gostam, né? Eles vão odiar. Tá bom? Não, beleza. Então tá bom, parabéns, gente. Até cara, mais tarde, viu? Muito obrigado, pessoal. A gente vai começando a atender aqui, então. Tá bom. Valeu.